E aí, estamos no ar com mais um episódio do Podcast Mais, Histórias Construindo a Sua História. Estamos aqui na Rádio Maracaí FM, quero dar bom dia para todos os ouvintes da Maracaí FM. Obrigado, Marcão, pelo espaço aí, cedendo um espacinho para nós aí na Maraca. E também dar bom dia para todos os ouvintes aí da Rádio Cidade FM, que também está com a gente nesse podcast. E eu quero falar com vocês o seguinte, nós estamos aqui porque tem pessoas que apostam e confiam em nós, são os nossos patrocinadores. Quero agradecer ao Café Naviraí, o melhor café do planeta, e também a FleetNet, nossa melhor conexão. Quer internet de qualidade? Não quer passar raiva com a internet? Tem que ser FleetNet. Também Cambaru, materiais para construção, junto com a gente no Podcast Mais. E você sabe, Podcast Mais sempre traz para vocês informação, traz para vocês assuntos inerentes do seu dia a dia, que muitas vezes você precisa falar, nossa, para onde eu vou? Para onde eu corro? Então, esse é o Podcast Mais prestando serviço para vocês. E hoje eu quero trazer para vocês a nossa advogada, Rafaela Dantas dos Santos, que vai falar mais um pouquinho sobre os direitos de família. Às vezes você está precisando, está com alguma dúvida, a gente vai conversar com a Rafa e espero que esclareça para vocês essas dúvidas. Afinal de contas, o Podcast Mais é informação para você. Muito bom dia, Rafaela, seja bem-vinda no nosso Podcast Mais. Bom dia, Tica, tudo bem? É até difícil falar Tica, né? A Tica é minha tia, né? É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que nos estão assistindo. E bora lá falar sobre tudo que precisamos. Isso mesmo, bora lá. Rafaela, né, que aqui é Podcast Mais. Rafaela, só chama ela de Rafa. Vou chamar de doutora Rafa. Aqui tem que ser doutora Rafa, que você está falando como a nossa doutora, especialista em direitos de família. Então, doutora Rafa, eu quero saber quanto tempo faz que você é formada? Faz 5 anos de formação, eu estou há 1 ano atuando na área de família. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre você, para a gente quebrar um pouquinho o gelo. Eu quero saber de você, por que você, na área do direito, tendo tantas opções, direito criminal, você escolheu atuar na vara da família? Atuar na área do direito de família, ele é muito humano. Então, isso me chama muita atenção, né? Mais do que ser técnica, você precisa ser humana. E é uma área que eu olhei e me identifiquei como ser humana para você, através daquilo ali, poder ajudar outras realidades. Hoje a gente vive em situações de família que as pessoas não sabem onde encontrar seu direito e através disso, eu achei um amparo para eu poder ser o alicerce para a sociedade, para fazer jus ao que eu me formei. Então, trazer esse direito para as pessoas que precisam, né? Para a família, para reestruturar mães que teve o lar abandonado pelos genitores, né? Para ajudar crianças que o pai não paga a pensão, que o pai abandonou. Então, através disso, eu senti um lado muito humano e uma necessidade muito grande da nossa sociedade em ter advogados que atuam com humanidade e não só na parte técnica. Isso é muito legal, doutora Rafaela, por quê? Porque a gente sabe que a profissão, na hora de você escolher a profissão ou escolher onde você quer estar no mundo, você tem que ter amor e você tem que se identificar. Porque eu acho que mais do que uma profissão, mais do que você trabalhar, você tem que se identificar e mais do que isso, você tem que ter um objetivo final. Eu vou fazer isso porque eu gosto, porque eu preciso ajudar pessoas que têm deficiência nessa área. Então, essa escolha do direito da família foi realmente por amor para ajudar as pessoas a ser melhor. Com certeza. Hoje a gente vê muita falha no direito de família, porque é um ciclo onde todas as pessoas acham que pode se intrometer. As pessoas acham que só porque na sua vizinhança aconteceu de uma forma, que na vida dela também vai acontecer. Então acaba faltando uma comunicação, chegar a informação correta para essa família. Então, diferente do direito criminal. Que a primeira coisa que acontece, eu vou procurar um advogado. Certo. A primeira coisa que acontece quando você separa do seu marido é você pedir o conselho para a vizinha. Dos vizinhos. Dos vizinhos, né? Então, o direito de família, ele traz todo esse aparato, essa dificuldade, né? Esse aparato e essa dificuldade de você entrar como técnica. Você tem que entrar ali como um ser humano de verdade, para você entender a realidade da pessoa. E cada caso é extremamente singular, né? É único, exclusivo. Cada família vai ter a sua estrutura e a sua forma de ir para o judiciário. Ou às vezes nem precisar ir para o judiciário. Às vezes uma conciliação e uma mediação na mesa do advogado já resolve. E, doutora Rafaela, eu vejo que hoje em dia, infelizmente, tem muitos casais se separando
e tem muitas crianças precisando desse amparo, então a necessidade das pessoas, é por isso que você está aqui, por isso que eu te convidei, porque tem muita gente que nessa hora fica meio perdido, não sabe como agir, não sabe o que procurar, não sabe o que fazer. Então a importância da informação, como você falou, muitas pessoas às vezes procura um vizinho ou uma pessoa que não entende e acaba indo por caminhos mais difíceis, caminho que traz mais transtorno, e isso acaba que todo mundo sofre, né? Sofrem o pai que está deixando no lar ou a mãe que está deixando no lar, sofre as crianças. Por quê? Porque todo mundo tem direito de ter o seu direito resguardado dentro daquilo que realmente é legal e humano. Exatamente. Hoje a gente tem uma ideia de que o judiciário é uma briga, ainda mais quando se fala de família. Mas ele não vem como uma briga, ele vem como uma segurança, né? Uma segurança tanto para o pai quanto para a mãe. De que se você entrar... E resguardando os filhos, que é peça importante, porque nessa hora, eu acho que nessa hora quem sofre mais são as crianças, são os filhos. Então nessa hora eu acho que o principal que você tem que pensar em resguardar e cuidar, e não você, como se diz, criar uma redoma para proteger, são as crianças. Exatamente. E é aquela que não tem voz, porque quem tá ali cuidando da criança é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe se desestabiliza, acaba com a estrutura da criança. E como que essa criança vai crescer? Então, vamos tirar desmistificar, né, essa ideia de que o direito de família ele é uma briga. Não, você vai sentar ali, vai conciliar, vão se resolver, vão ter um papel, um acordo ou uma sentença homologada por um juiz, que é uma pessoa imparcial, não tem sentimento na família, e vai ser aquilo ali, né? Porque se você separou hoje, fica uma pensão de R$250, é um valor muito baixo, mas é a realidade de muitos casos, de mães que não têm um apoio judicial, recebem um valor muito baixo. Então, fica aquele valor. Daqui uns dias você vai querer requerer um valor mais alto, ou entrar em juízo, toda aquela parte que você deixou de criar uma segurança jurídica, de ter uma sentença, você não vai ter direito. Então, tudo começa a partir de um acordo, de uma homologação, de uma sentença judicial. Doutora Rafaela, geralmente as pessoas falam, tipo, separou, ficou 3 anos separado sem ir no juiz, sem sentenciar, e de repente, depois de 3 anos, foi no juiz para sentenciar. Tem que pagar esses 3 anos atrasados ou conta a partir do momento que entra judicialmente? Isso você vai fazer um pedido ao juiz. Se o juiz entender que ele deve pagar ou suprir aquela parte que ele pagou faltando, o pai tem que pagar, né? Certo. Só que muitas vezes a pessoa não pede. Então fica essa falha. Se você não fizer o pedido ao juiz, se você não manifestar em juiz... Tem que oficializar. Tem que oficializar. Porque aí a mãe vai ter o direito daquele valor que ficou pendente. Se ele já entra com pedido e a partir daquele momento começa a correr, né? Então o juiz, você já entra hoje, em alguns casos é bem célere, o juiz já dá uma liminar, já começa a pedir o valor de acordo com a renda da pessoa, tanto do pai quanto da mãe, porque a mãe, quando ela deixa a criança com o pai, ela também paga a pensão. E a partir daquele momento, começa a correr o valor da pensão, né? E aí até o final do processo, onde vai ser decidido na sentença o valor fixo e sempre corrigindo anualmente. Ô, doutora Rafaela, e isso é uma coisa que às vezes as pessoas assustam, falando, nossa, tem que pagar pensão, não vai... É tudo feito em cima do valor que a pessoa recebe. Não tem nada absurdo, nada fora da realidade de cada um, né? Exatamente. Hoje a gente tem o 30%, que as pessoas já falam, eu tenho que pagar 30% da minha renda. Nem sempre é assim. Tem casos que a pessoa ganha muito alto e a pensão não chega a ser nem 15% da renda dela. E tem casos que a pessoa ganha um salário mínimo que se você tirar 30%, a pessoa não tem condição de viver. De sustentar. Então, o que precisa ser analisado? Toda a estrutura e a necessidade da criança. Quais são os gastos da criança? Quanto essa criança gasta com roupa, com alimentação, com aluguel, com lazer. Muito importante dizer que o lazer é sim um direito da criança. Então, se temos um pai que viaja 2 vezes ao ano de férias para a praia, por que o teu filho não tem direito a um lazer? Por que você não está levando o teu filho para viajar, passar umas férias com você? Né? Não é porque você saiu do lar com a genitora, que houve um conflito, que o seu filho deixou de ser o teu filho e de ter as necessidades. Porque hoje, se você deixa uma criança, temos redes sociais e a criança consegue acompanhar a vida de um pai.
Sim. né? Então, imagina a dor de uma criança que o pai abandonou, construiu outra família, 2 vezes ao ano praia, e ela não ganha nem um feliz aniversário. Essa é a nossa realidade hoje, né? Doutora Rafaela, estimando assim, você acha que o número de separação, como que tá? Tá muito alto? Muito alto, muito alto. Hoje a gente tá numa realidade, num contexto social, que o casamento, ele tá Não tem vulnerável. mais o valor que tinha antigamente, Aham. como se dizia até que a morte os separe, né? Não tem mais até que a morte separe. Por um lado é muito bom, porque tem Sim, situações sim. que são críticas e que Uhum. E que não tem como que não manter tem o como relacionamento. manter o relacionamento. Certo. Por outro lado é preocupante, porque a gente não tem São mais famílias se separando. não tem mais estrutura e as pessoas ficou descartável. Uhum. Relacionamentos ficou descartáveis, né? Eu saí de um relacionamento, né, não me recordo o que aconteceu, o que eu fiz, vou pra outro, e vou pulando pra outro, e vou pulando pra outro, e vou pulando pra outro, né? Hoje a gente tem essa ideia de liberdade muito grande, Sim. mas a gente esquece de ter um pouquinho de consciência, porque se eu quero construir uma família, isso eu falo muito para os meus clientes, você ter filho hoje não é um sonho, é uma responsabilidade. Então, quando você pensa em construir uma família, você tem que ter uma estrutura de aceitar que aquilo não é só amor, não é só rosa, é sofrimento. Porque um bebê vai se tornar um adolescente. E um adolescente, ele vai se tornar rebelde. Todo mundo, né? Dependendo da situação que ele vive, ele se torna rebelde. E isso é uma responsabilidade dos pais. É uma responsabilidade dos pais. Então, assim, muitas vezes eu falo assim, mas o meu filho tá muito agressivo, meu filho tá com um estilo que nunca foi aqui de casa, nunca foi aos seus olhos, porque hoje em dia a gente tem pai e mãe amaldiçoando o filho dentro de casa, né? Com palavras. Nossa, que difícil, que triste, né? Com palavras, você não vai ser ninguém. E até pelo próprio abandono, porque quando o pai abandona um lar, ele não fala. Às vezes ele nunca mais teve contato com a criança. Mas a criança sempre vai crescer com aquilo e às vezes até na nossa vida, mesmo a gente, quando a pessoa fica em silêncio pra gente, dói mais do que se a pessoa falasse. Sim. Né? Porque aqui a gente vai criar uma ideia dentro da nossa cabeça. Uhum. Que não é verdade. E para a criança e para o adolescente, isso eu acredito que é bem maior. Bem maior. Porque a criança, o que a criança fala assim? Meu pai não me ama. Meu pai é ruim demais. Meu pai é agressivo. Meu pai, tipo assim, ela fica só vai... buscando motivos. Ela fica... Uhum. E com isso, ela sofre, e até mesmo porque o pai não fala ou não conversa, a criança cria motivos que às vezes nem é, mas na cabeça dela, como ela não tem um diálogo, não tem uma fala, não tem uma comunicação, a cabeça dela monta a realidade. Sim. E hoje, como a gente vive num mundo muito tecnológico, com informação muito rápida, tudo é muito rápido e tudo é muito sem conteúdo, né? Sim. Porque é tudo muito curto e tudo muito rápido. Então a criança passa, viu um documentário, viu uma frase, viu um Reels de outra criança, com a realidade de outra família. O meu pai fez a mesma coisa comigo. Uhum. Nem é, mas ela pega para ela. Por isso a necessidade da comunicação. Exatamente. Da comunicação, porque é como você falou, ter uma família, ter filhos, não é sonho, antigamente era sonho, mas você tem que pôr que acima de tudo é sonho ter filho, a gente, né, tem o nosso filho, é nosso sonho, mas você tem que ter na sua mente que é sonho, mas acima de tudo é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, é uma vida, né? Sim. Hoje a gente tem que valorizar isso, a vida, o que também entra em pauta em todo esse mérito de desvalorização da vida, de liberdade, né? Porque hoje a gente a sociedade prega uma ideia muito grande de liberdade. Eu tenho que ser livre, eu tenho que ser solto, eu tenho que voar, eu tenho que aquilo. Mas onde tá ficando a nossa responsabilidade, né? Sim. A gente tem que construir lar, a gente tem que ter vínculos fortes, a gente tem que ter relacionamentos fortes. Eu vejo muito isso, assim, porque graças a Deus, a minha família me ensinou a ser muito forte. Sim. Né? Eu falo em contexto geral. Eu sempre agradeço muito a minha família, todos. Uhum. Desde os meus avós, desde vocês, meus tios, meu pai, minha mãe, minha família, eu vejo um elo muito forte. Sim. Um elo onde tem dor, mas tem resistência. E tem questão de compreender. Tem situações de você falar assim, eu poderia ter abandonado, mas eu não abandonei. Tem amor. A gente tá deixando esse elo se quebrar. Por simples egoísmo. Porque assim, doutora Rafaela, por trás de toda a separação,
antes dela tem uma história. Tem uma história de um casal que se conheceu, se apaixonou, sonhou junto, sonhou em construir, e de repente por uma coisa pequena, uma bobeira, ou até mesmo uma coisa forte, você esquece toda uma história que tem por trás daquela separação. Com certeza. E nós também erramos, né? Sim. Nós também erramos. Muitas vezes eu falo assim, terminou um relacionamento, o homem traiu a mulher, mas a mulher também pode trair o homem, a mulher pode ser mais agressiva, o homem pode ser mais agressiva. Então a gente tem todo um contexto. Eu sou totalmente contra violência, totalmente contra, não concordo, mas eu acho que tem casos que é apenas uma discussão, coisa simples, o casal tem que se reconectar. Sim, né? sim. Agora, quando parte para o contexto mais violento, a gente tem que não, se é violência, é inadmissível. Tanto violência física como psicológica, patrimonial. Exatamente. Isso a gente tem que ser totalmente contra. Mas, se é uma discussão ali e outra aqui, tem que sentar, tem que ter comunicação. E tem que ter comunicação com os diálogo. Com os nossos filhos também. Assim, a gente não pode trazer problema de adulto para criança, mas a gente tem que deixar uma coisa, doutora Rafa, que é importante a gente falar, que a gente nunca pode levar os seus problemas de casal para os filhos. Nunca. Porque tem muitos casais que usam os filhos para poder trazer sofrimento para o outro. Exatamente. Então, isso eu acho que é desumano, você usar uma criança, usar um adolescente, para você causar sofrimento para o seu cônjuge, sendo que problema seu e do seu esposo ou da sua esposa tem que ser tratado entre vocês. Sim. E poupar as crianças, os adolescentes, os filhos, né? Exatamente. Toda vez que a gente vai tratar de problema de adultos, é com adultos. Toda vez que a gente vai tratar de problema com criança, a gente abaixa um degrau. Né? Tem até uma psiquiatra que ela fala que quando você vai conversar com teu filho, abaixa na altura do olhar dele, pra ele te entender. Pra você não falar com tom de autoridade, pra você falar com tom de esclarecimento. Sim. Né? Então abaixa ele e fala com ele. Né, que aí ele vai estar na sua visão, você vai estar na visão dele, ele não vai te enxergar como ditador, digamos assim. Então, o problema de adultos se resolve entre adultos. E, inclusive, você usar uma criança para prejudicar o outro é crime, né? É alienação parental. Então, em alguns casos, se eles são separados e a mãe usa a criança para atingir o pai, ou o pai usa a criança para atingir a mãe, isso é crime. E pode ter reversão da guarda. Né? A guarda pode ficar unilateral para um ou para outro. Dependendo da forma como a pessoa se comporta, ela pode perder a guarda do filho. Com certeza. Porque o filho jamais pode ser usado para atingir o outro. Com certeza. E assim, o direito de conviver com um e com o outro é do filho. O filho tem o mesmo direito de viver com o pai, como tem direito de viver com a mãe. O filho não é só da mãe e o filho não é só do pai. É dos dois. É dos dois. Exceto em caso de abandono, quando realmente uma das partes não querem conviver. E isso também, hoje em dia, está cabendo indenização, né? Se o pai, ele não quer conviver com o filho, se ele abandonou, se ele foge, se esquiva de porque é o que a gente fala, você separa da sua esposa, você separa do seu esposo. Agora, do filho não dá para separar, não pode separar. Não. O filho, para sempre filho. Para sempre filho. E eu fico imaginando tamanha crueldade de uma pessoa, assim, um sentimento de uma pessoa de abandonar uma criança, né? Uma criança, um adolescente que seja um filho. E infelizmente a gente sabe que acontece, né? E acontece muito. E cada vez maior o índice de abandono, né? Porque... Mas isso agora tem lei que resguarda esse direito do filho, do pai, de ter essa responsabilidade de dar atenção e carinho. Com certeza. E aí, se ele não tá dando esse apoio de conviver com a criança, ele pode ser acionado para ser indenizado. E aí a gente vai mexendo onde mais dói, porque, querendo ou não, a gente tem o lado mãe, que é muito humano, materno e harmonia, e tem o lado do pai, que é estrutural. E pra gente doer num pai, que é um elo estrutural, a gente mexe na parte financeira, né? E hoje em dia, como tem mães abandonando crianças, porque é esse problema também da grande liberdade, a mulher, ela se impõe muito e ela acaba virando uma figura um pouco mais masculina. Então, para atingir ela, quando ela abandona, é o lado estrutural também. Porque ela deixa de ser a parte harmônica, né? Ela passa a ser a parte estrutural. Então, toda vez que vai mexer na parte estrutural, é na parte financeira que a gente vai falar. Então, esse abandono cabe indenização. Cabe indenização. Isso é muito importante, né, doutora Rafaela? Porque a gente sabe que muitas vezes o pai não tá nem aí. Ele larga, forma outra família e até esquece que ele tem filho. Sim. Ali. Então, precisa isso ser corrigido de alguma forma. E é o que você falou, mexer onde mais dói, que é na parte estrutural, na parte financeira, para quem sabe ele possa ver essa criança, esse filho, com o amor de pai, né? Exatamente.
ver a criança desenvolver, né? Sim. Você imagina o quanto é uma criança ir para uma apresentação do Dia dos Pais, tendo seu pai em vida, tendo uma figura paterna, e ele não comparecer. Ou tendo seu pai... A dor desse filho, né? Uhum. De estar lá na homenagem do Dia dos Pais, os pais de todo mundo lá e o seu não. E ele saber que ele tem um pai, né? Uhum. Porque assim, se a pessoa perdeu o pai, ou se foi Sim, criada... é diferente. É diferente, a pessoa se acostuma. Uhum. Aí você tem um pai que saiu de uma estrutura familiar, foi pra outra, criou outra e abandonou essa. Então, às vezes, esse outro filho que o pai tenha, do novo relacionamento, estuda na mesma escola, ou tem uma estrutura totalmente diferente da criança. Tipo, isso acontece, né, doutora? Muito. A comparação. Tipo, o meu pai tá dando tudo pra ele e pra mim. Pra mim, nada. Imagina como vai crescer essa criança, que adulto que essa criança vai crescer, com problemas psicológicos irreversíveis. Irreversíveis. Porque por mais que a criança passe por uma terapia, só quando ela for adulta mesmo, ela vai entender coisas que ela carrega. Só que até ela se tornar adulta, ela vai ter que passar por tanta coisa. Sofrimento. Tanto sofrimento, ela vai passar pelo primeiro relacionamento. E aí ela vai olhar e vai pensar, será que eu realmente quero me relacionar? Uhum. Ou traumas para a vida inteira. Ou senão ela vai sempre procurar apoio rapidamente, então vai estar sempre se relacionando. Então, assim, vai ser coisas que não vai apagar da vida dela, até ela se tornar uma adulta madura, entender que falou assim, aquilo ali era problema dele. Mas até ela se tornar essa adulta madura, ela já passou por diversos problemas e muito sofrimento. Muito. E o pior de tudo que eu vejo assim no relacionamento, doutora Rafaela, sobre isso do pai não acompanhar o crescimento do filho, de não ser presente, porque eu acho assim que todo mundo tem direito de ser feliz, tá num relacionamento que é infeliz, que realmente você vê que realmente não tem como manter esse relacionamento, você tem direito sim, mas antes disso põe na balança, pesa, vê se realmente não dá para você conviver, porque a família é a base, família é importante, e muitas vezes a pessoa sai de um relacionamento, entra no outro, e daí ele vê que não tem milagre, que não tem conto de fadas. Relacionamento todos vai ter dor, vai ter discussão, vai ter coisas que você concorda e não concorda, então não existe contos de fada, então seria melhor você manter a família, manter ali o seu filho, porque querendo ou não é uma responsabilidade. E você mudar de relacionamento é igual muitas pessoas falam. Às vezes você muda de relacionamento, só muda o problema. Porque o problema vai ter. E às vezes você sai do relacionamento, vai para outro, e o problema do outro é pior do que o que você tinha no primeiro. Aí você se arrepende e daí já é tarde demais. Então, eu acho que sempre preservar a família, buscar manter a sua família, mas se por acaso for um relacionamento que não dá mesmo, que realmente não tem como, que você está infeliz, a gente tem direito de ser feliz. Você tem direito de buscar a sua felicidade se você realmente quer ver que realmente não dá e que tem coisas ali que não tem conserto. Você tem direito. Agora, você não tem direito de abandonar um filho que é responsabilidade sua. E tem uma coisa que a gente sempre fala, que o pai, quando deixa o filho e às vezes não dá a estrutura que ele precisa ou não acompanha o crescimento, quando o filho está adulto e ele se arrepender, só tem um problema. Não dá para voltar atrás, não dá para refazer a história. Então, que você abra os olhos e cuide do seu filho, acompanhe o crescimento, acompanhe a adolescência, acompanhe na escola, porque isso aí, eu tenho certeza que lá na frente você fala assim, não, eu fui pai de verdade. Eu realmente fui pai de verdade ou eu fui mãe de verdade. Que as mães saibam conduzir esses filhos. Porque lá no futuro, se você olhar para trás, você se arrepender de não ter acompanhado aquele filho de um relacionamento anterior, você não tem como refazer. E o pior de tudo, as dores e os traumas que você causou naquela criança, não vai dar para você sanar essa dor, porque a dor já doeu, né? Com certeza. Eu não sou mãe, né? Mas eu tive a oportunidade de conviver com muitas crianças. Deus me deu a oportunidade de ter 2 crianças hoje dentro de casa. E eu analiso muito, né, o comportamento das crianças. E eu gosto muito de observar o quanto elas crescem rápidos. E você falando assim, do pai valorizar esse momento da criança. Hoje em dia, um bebê, ele tá falando todo errado. Você tá achando a coisa mais fofa. E no outro dia ele já tá falando certo. Um dia você tem uma criança colocando o sapatinho todo torto no pé, o esquerdo no direito, o direito no esquerdo, e daqui um dia ele não tá mais, ele tá fazendo tudo certo. Então, assim, você vai ver o quanto uma criança cresce rápido. E é muito rápido mesmo. Eu tenho minha filha, a Luana tem 25 anos, e eu falo, parece que a Luana ainda vai fazer 16, de tão rápido que passou. E o desenvolvimento, e como é lindo você ver esse bebê se tornar
uma criança se tornar um adolescente é lindo de ver. E eu fico com dó das pessoas, dos pais, das mães que perdem a oportunidade de ver um bebê se tornar gente grande, né? Com certeza. Por isso que eu, às vezes, me incomoda muito, muito mesmo, de ficar indignada como uma pessoa abandona isso. Né? Um ser, né? Tão lindo. Essa oportunidade de você ver a magia da vida. Sim. Né? O segredo da vida, o mistério de tudo. Né? Um bebê se tornar uma pessoa, um ser humano, e às vezes você vai ter um filho fantástico, uma pessoa fantástica, que você abandonou. Às vezes, por exemplo, não é o caso, mas hoje a Luana tá virando uma doutora, uma médica. Uhum. Imagina se o pai tivesse abandonado e um dia essa médica atendesse o pai. O quanto ele perdeu. O que ele ia imaginar ao olhar no olho dela, tipo assim, nossa, tô atendendo minha filha é médica. Minha filha é médica, eu perdi tudo isso. Eu perdi tudo isso. Não dá para refazer, não dá para começar de novo. Então, é sobre isso, né, doutora Rafaela, sobre você, acima de tudo, colocar o lado humano de você ver o seu filho crescer, você cuidar do seu filho, você proteger o seu filho, porque a gente sabe que os nossos papéis como pais, tanto pai quanto mãe, é proteger os nossos filhos, é defender, é ensiná-los a ser adultos, a virarem homens de bem, virar mulher de bem. Então, vem aquele assunto do começo, a sua responsabilidade sobre essa criança que você colocou no mundo. Com certeza. E aí, o direito de família me chama para trazer essa proteção ao direito da criança, né? Porque a pensão alimentícia, ela não é um dinheiro, ela não é um presente para a mãe. Ela é uma garantia de sobrevivência da criança. Do filho. Alimentação, moradia, lazer, vestimento, educação, medicamento, saúde, né? É uma garantia. Então, assim, vamos resolver nossos problemas, né? Vamos ser adultos. Sim. Vamos ser adultos. Não vamos ter medo de juiz, né? Não vamos ter medo de conciliador. Vamos resolver o que precisa ser resolvido. Porque essa criança vai crescer e ela precisa dessa garantia. Sim. Eu vejo muitas mães que deixam pra lá e aí vem quando a criança já tá grande, porque não consegue mais suportar tudo isso. Não precisa ter medo, né? O juiz não vai ser um vilão, o conciliador não vai ser um vilão. Tudo vai se sentar, tudo vai ser conciliado, tudo vai ser mediado. O direito de família, ele é muito humano, ele cuida muito, ele zela muito, ele vê a parte histórica muito. É o direito que você vê muita história, né? Porque são famílias, são tudo diferente. Então, assim, a gente não precisa ter medo, né? A gente precisa encarar a nossa responsabilidade. Para falar a verdade, doutora Rafaela, às vezes você fugindo da realidade, ou você colocando obstáculo, ou você tendo medo, lá na frente você vai ter um problema muito maior. Por isso a importância, a necessidade de você já buscar, deixar tudo organizado, tudo certinho, tudo regulamentado, para lá na frente você não ter o problema. Até mesmo para os pais que têm que pagar a pensão, para as mães que têm que receber, para esse filho que vai receber esse carinho, esse cuidado dos dois, para todo mundo é muito melhor você ter isso já legalmente oficializado do que você deixar correr solto e lá na frente você arrumar um problema para o pai ou para a mãe ou até mesmo para a criança que a mãe não consegue mais suprir e daí tem que buscar judicializar depois de um tempo, que o sofrimento eu acredito que é muito maior do que se você fazer isso antes, na época certa, já no início ali do rompimento do relacionamento. Com certeza. O genitor, se ele for o pagador da pensão, ele tem um controle do quanto ele tem que pagar. Então, ele já tem um papel, vai ser sempre aquele valor, até ser corrigido anualmente. A mãe ter consciência de que todo final de semana o filho com o pai, ou às quartas-feiras o filho com o pai, então ela tem que ter um cronograma, ou vice-versa, se o pai fica com a criança, tem um cronograma de quando a criança vai ficar com a mãe, e a mãe tem um cronograma de quanto ela deve passar para o pai. Isso é controle, né? Isso é segurança, tanto para você quanto para a criança. E para o pai. E eu acredito assim, sabe, doutora? Quanto mais organizado for, melhor até para a criança, porque também a criança ela tem que ter uma rotina. Não pode assim qualquer dia o pai pegar, qualquer dia a mãe pegar ou ser de qualquer jeito. Pode até ser, mas dentro de condições que isso não vai afetar no dia a dia ou na rotina da criança. Então, essa organização é necessária até mesmo para que as crianças fiquem resguardadas, né? Exatamente, a criança tem na cabecinha dela que é final de semana, vou passar com o papai. É dia de semana, tem escolinha, né? Tem aqui, meu pai me busca na escola. Então a criança tem que ter essa rotina. Organização. Porque um dia a avó busca, um dia a tia busca, um dia ninguém busca, um dia esquece a criança na escola, né? E acontece, acontece, porque o pai não sabe
não sabe se vai buscar a criança hoje, amanhã avisa em cima da hora, então... Daí como que fica a cabeça dessa criança, sem saber se alguém vai buscar ela na escola ou será que vão me esquecer hoje de Totalmente novo? confusa. Aí a criança assume o papel de adulto, né? Que a gente Sim. vê muita criança que é mais sagaz do que o adulto. Existe crianças dando conselho para os pais. Com certeza. Que a gente tenha esse cuidado, relacionamento, não deu certo, ok, mas que a gente tenha o cuidado de romper esse relacionamento de uma forma saudável, tanto para o homem quanto para a mulher, para que os dois também fiquem bem e para que os filhos também fiquem bem no final desse relacionamento. Não dá para manter? Ok. O ideal seria que as famílias se mantivessem e não se separassem, mas se por acaso não der, que seja saudável e feliz para todos, porque dá para ter um fim de relacionamento onde todos têm sofrimento, vai ter de qualquer maneira, mas que tenha um mínimo de sofrimento e que eles possam se organizar de uma maneira que o casal, tanto o homem quanto a mulher e principalmente as crianças fiquem bem, né, doutora? Com certeza. Acima de tudo, a comunicação. Né? Comunicação. Comunicação respeitosa, né? Comunicação não violenta. Comunicação com equilíbrio. Cuidado, cuidado. Vocês se separaram, então mantenha uma neutralidade. Vamos falar só do nosso filho. O que você faz da sua vida, o que eu faço da minha vida. Cuida da criança. Da criança. E outra coisa, assim, bem importante, que a gente vai continuar agora no canal do YouTube, que a gente já vai ter que dar tchau para as rádios que deu meia hora, mas também o respeito, tanto a mulher como pelo homem, e o homem pela mulher, que hoje em dia está acontecendo muito violência contra a mulher, está acontecendo crimes bárbaros por falta de amor pelo outro, por falta de respeito. Como que você é capaz de agir violentamente com alguém que um dia você disse que amou? Alguém que um dia foi o amor da sua vida e de repente você pratica violência contra aquela mulher? Então isso não pode acontecer, que os homens tenham consciência que a mulher merece respeito e acima de tudo merece amor e consideração. E as mulheres também que respeitem, mas principalmente os homens nesse mundo tão violento contra a mulher, que a gente tenha consciência de que mulher merece amor, merece carinho e merece cuidado, independente de que seja ou não ainda o seu relacionamento. Ah, mas um dia você amou aquela mulher, um dia ela foi o amor da sua vida. Então que você trate com amor, carinho, cuidado e violência não. Violência jamais. O amor é tudo menos violento. Com certeza. Vamos dar tchau pra rádio. Pode dar tchau pra Maracaí FM, pra Rádio Cidade. A gente vai só pro canal do YouTube agora, Tchau, Rafaela. Pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês, por essa conversa. E espero ter outra oportunidade. E se por acaso precisarem de você, espero que não precise, se precisar de você, como que entra em contato? Pode ser pelo meu Instagram, Rafaela Dantas Advogada, ou pelo meu telefone, 67-99275-3275. E se vocês não conseguirem achar a doutora Rafaela, pode entrar em contato comigo, Eunice Tica, que eu passo os contatos dela, tá bom? Marcão, obrigado pelo espaço aí na Maracaí FM. Obrigada, Martins, pelo espaço da Rádio Cidade FM. Segunda-feira que vem tem mais um podcast mais pra vocês, tá bom? Espero todo mundo comigo aqui na Rádio Cidade da Maracaí. Fiquem com Deus, se cuidem e uma ótima semana. E ó, quem puder, vai lá no canal do YouTube que a gente continua por lá, tá bem? E aí, doutora Rafa, vamos continuar. A gente estava falando sobre o amor e o cuidado com a mulher hoje em dia nesse mundo tão violento, onde a gente vê tantos crimes bárbaros, né? Eu acho que isso aí não pode acontecer, isso aí é inadmissível, né? É horrível. A palavra que é horrível. Só que eu acredito que isso não envolva amor, né? Uhum. Isso envolve egocentrismo. Egocentrismo masculino. Autocontrole, você querer uma coisa que não é sua, entendeu? Uhum. Uma mulher pode errar, uma mulher pode pecar, uma mulher pode trair, sim. Somos todos seres humanos, mas isso não dá direito de você querer ter controle sobre a vida da outra pessoa. Se pra você não tá bem, se você não concordou com a atitude, separa. Com certeza. Né? A morte nunca é uma opção. Você não tem controle sobre a vida de outra pessoa. Você não é Deus, né? E outra coisa, doutora Rafaela, não deu certo, mas eu amo aquela pessoa, eu amo aquela mulher. Você tem que saber que a vida continua. Você pode encontrar outra pessoa e amar essa outra pessoa. Você pode começar um novo relacionamento, você pode reconstruir a sua vida. Agora, a partir do momento que você escolhe a violência, que você escolhe cometer um crime bárbaro, você não só acaba com a vida da mulher, você acaba com a sua também. Então, tá sofrendo por amor, tá difícil, tá complicado, procure outros meios, procure outro relacionamento, vá viver outras coisas, mas jamais você tem o direito de ser violento ou até mesmo de fazer com que a mulher sofra psicologicamente porque você ama. Quem ama, não mata. Quem ama, não agride. Quem ama, deixa ir.
Com certeza. Tá achando que esse amor, você vai morrer de amor, ninguém morre de amor. Não. E se você tá com problema, procura uma terapeuta, procura Sim. uma psiquiatra, Sim. faz uso de medicação. Eu acredito que o fato de você explodir pra matar alguém, isso aí é completamente um transtorno mental, né? Você precisa se cuidar. Precisa se tratar, né? Precisa se Se tratar, tratar. né? Você vai matar a mulher, vai resolver o que na tua vida? Não. Né? Você brigou, vou dar um exemplo assim, né? A mulher te traiu, vocês brigaram, você matou ela. Tá, você matou ela, resolveu a traição? Apagou, anulou aquilo? De maneira alguma, De você maneira causou uma alguma. tragédia na sua vida Você e na acabou vida com- de... E outra coisa, você tirou uma vida. Ninguém tem direito de tirar a vida de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso que está acontecendo com as mulheres é inadmissível. Uhum. Nem violência, não a violência psicológica, não a violência física, não a violência patrimonial. Então, não a violência. Nada disso é admissível. Todo mundo tem direito de ser feliz, todo mundo tem direito de fazer suas próprias escolhas e ninguém tem direito de, porque ela fez outra escolha, você ter que judiar ou fazer algo de mal para essa pessoa. Não, ela tem direito. Assim como você também tem direito de seguir sua vida. Com certeza. E que nós, mulheres, ficamos sempre atentas aos sinais iniciais, porque a violência física, ela vem depois de uma violência psicológica. Ou uma violência patrimonial. Então, se você tá num relacionamento e você vê muito controle financeiro, muito questionamento, muita ofensa verbal, muito querendo autocontrole... Cuidado, tá errado. Cuidado com os sinais, tá? Tem uma régua de violência, é muito importante, quem puder pesquisar depois, uma regra de violência, quando ela começa, né, levemente verbal, leve ofensas, segura um pouquinho mais forte na parceira, fica atento aos sinais. Conversa, se impõe também. Eu tô vendo o que você tá fazendo. Porque muitas vezes a mulher vai engolindo aquilo... E vai encolhendo, o homem vai crescendo até chegar numa situação que ele domina. E muitas vezes o que ele faz? Ele te afasta da tua família. Então, não se afasta da sua família. Tem uma rede de apoio. Tem uma pessoa com quem você compartilhe. Não guarda nada pra você. As pessoas precisam saber o que você tá passando. É difícil você sair de uma relação violenta. É muito, porque tem muito medo. E muito medo da morte, é o final da história. Mas tem uma rede de apoio. Se você vê que o seu companheiro tá te afastando da tua família, e a tua família sempre foi uma coisa boa, é um sinal de alerta. Então pesquisem Cuidado depois com a os régua. sinais. Cuidado com os sinais. Preste atenção nos sinais. Mulheres, isso é muito sério e é muito importante que vocês prestem atenção nos sinais, porque às vezes uma conversa que você não gostou, que te ofendeu, mas foi uma coisa leve, cuidado. Pode ser o início de algo que lá na frente pode se tornar de uma proporção que não tem mais controle. Então, se imponha no início, não deixe que ele te afaste dos seus parentes, da sua família, e cuidado, porque tudo isso que está acontecendo muitas vezes poderia ser evitado se a gente tivesse prestado atenção nos detalhes e no início de quando começou essa violência, às vezes de maneira leve, mas não deixe. Por quê? Porque isso pode se tornar uma situação irreparável. Irreparável para a família, né? Pegando um gancho também, voltando nos filhos, muita mãe mantém um relacionamento violento por causa do filho. Se eu sair de casa, eu não vou ter condição? Sim. Se você sair de casa, você tem condição de criar o seu filho? Sim. Você vai ter apoio? Sim. Você não está sozinha, tem pessoas que te apoiam, pode não ser da família, mas tem igrejas que ajudam, tem pessoas que ajudam, se você procurar um apoio municipal também, algo que te ampare, você vai ter. Então assim, se você tem medo por causa do teu filho, não vai ter problema. É melhor você sair e cuidar, e tá viva para cuidar do teu filho, do que permanecer e de repente chegar numa situação insustentável, onde você realmente, infelizmente, acontece de você perder a vida. Com certeza. E, doutora Rafaela, é importantíssimo a gente falar para as mulheres, está dentro de uma situação de violência, não fique. Eu tenho meus filhos, dá um jeito, que você não pode se manter dentro de uma situação de violência, porque isso aí, infelizmente, pode ser fatal. Então, não se coloque nesse lugar. Saia enquanto é tempo. Com certeza. Doutora Rafaela, muito obrigada pela sua participação. Eu quero você mais vezes aqui, viu? Porque foi muito legal, muito bom. E eu sinto, assim, que tem muito ainda a ser falado. Tem muito ainda a gente passar para as pessoas. Então, eu quero te convidar para voltar mais vezes. Obrigado pelas informações, obrigado pelo esclarecimento e obrigado por ter compartilhado com a gente
coisas tão importantes que muitas vezes passa despercebido, mas a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Com certeza, eu que agradeço imensamente o convite, é uma honra para mim estar aqui, é um prazer imenso, e o convite está aceito, é só a gente marcar que eu estarei aqui à disposição, tem muita coisa para se falar, sobre família, sobre violência, sobre mulher, sobre nossos cuidados, é muito importante sempre esclarecer, e se precisarem de ajuda, estou à disposição. Obrigada, doutora. Uma graça essa doutora Rafaela. Gente, muito obrigado por estar com a gente. Obrigado por ficar aí no nosso podcast mais um assunto tão necessário, tão urgente, né? Sobre família, sobre violência doméstica, sobre relacionamento. Então, é muito importante a gente ter mais informações. Quanto mais informações nós tivermos, mais a gente vive bem. Então, obrigado por quem ficou aí, ó. Vai ter mais vezes a doutora Rafaela Dantas com a gente, tá bom? E muito obrigado, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana, se cuidem, fiquem bem e não esqueça da máxima, sejam bons e façam o bem sempre. Tchau, tchau, até a semana que vem.